Se o presidente Lula sair, pode mudar de novo a política em relação à questão do funcionalismo público, irmãos. Esse crescimento todo do funcionalismo público foi do governo Lula para cá. Se o Lula sair, isso pode mudar. Você não pode colocar a sua confiança sobre isso. Você tem que confiar em Deus e saber que Deus lhe proporcionou esta bênção de você ser um funcionário público. Eu estou usando aqui a questão do funcionário público, mas poderia falar também do funcionalismo privado também. Você trabalha aí numa grande empresa, numa multinacional, está bem demais. Uma virada na economia mundial e você pode perder o seu trabalho. Você não pode colocar a sua confiança sobre isso. Então você não pode esperar, irmãos, por outros deuses, porque isso pode se tornar um Deus na sua vida. Você tem que esperar em Deus. Ele é o Senhor, Ele há de providenciar aquilo que você precisa. É lógico que em grande parte com o seu esforço pessoal também, para que você possa conseguir. Em quarto lugar, deve-se lutar contra a idolatria, evitando temer outros deuses. Tem gente que morre de medo de outras religiões, que tem temor daquilo. Eu não estou dizendo que você não deve ter respeito pela prática religiosa dos outros, isso é uma coisa, mas você não deve temer. Você tem um Deus muito mais poderoso, maior é o que está em vós do que o que está no mundo, diz a palavra de Deus. Tem gente quando passa na porta de determinadas igrejas, religiões, etc., teme na base. Quando se depara com uma determinada situação, começa a tremer com medo. Você não... Se botarem um despacho na sua porta, você passa a não dormir, começa a ter insônia e fica com medo. Ué, irmão, você confia em Deus ou não confia? Então não deve temer essas coisas. Maior é o que está em vós. Você não deve sacrificar a outros deuses. Isso parece um absurdo, não é verdade? Falar a crente sobre isso. Mas eu sou pastor há 20 anos, isso não é um absurdo. Não é um absurdo. Eu conheço crentes, membros de igreja, que na hora do aperto foram na cartomante pedir lá para ler a mão para saber o que era a coisa. Foram tomar banho de, como é que chama? De descarrego. Tomar banho de descarrego em centro espírita. Crente, membro de igreja. Então não estou falando de uma coisa assim que não poderia estar abordando no meio evangélico, não. É preciso dizer, porque essas coisas às vezes, no momento de fraqueza, um crente acaba buscando essas práticas. E isso é idolatria, e vai ser ligado à feitiçaria, que nós vamos falar na semana que vem, né? Adorar a anjos. Veja lá Colossenses 2,18. Esse texto eu queria ressaltar. Colossenses 2,18. Adorar a anjos. Ninguém aceita o prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, detendo-se em coisas que não viu, estando legal inchado na sua carnal compreensão. Exato. Então Paulo repreende aí a questão do culto prestado aos anjos, né, que nós já falamos há pouco. Não faz jus. Os anjos fazem parte da nossa vida espiritual, mas eles são mensageiros de Deus, estão a nosso serviço, mas através do Senhor. Nós não invocamos então o nome dos anjos, né? Adorar demônios. Vejam lá Apocalipse 9:20 ou Mateus 4:9-10, né? Satanás disse para Jesus se prostrar diante dele e adorá-lo. Foi isso na tentação? E Jesus disse não, de jeito nenhum. Apocalipse 9:20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Eles não deixaram de adorar os demônios, né? Diz esse texto em relação aos ímpios que morrerão sem o Senhor, sem a confiança no Senhor. E eu queria que nós lêssemos agora Ezequiel 14, 13 e 4. Eu citei como sendo Jeremias, mas desculpem, Ezequiel 14, 13 e 4. Nós não devemos estabelecer ídolos no nosso coração. Então esse é um cuidado que nós temos que ter o tempo todo. Não estabelecer ídolos no nosso coração. Ezequiel 14, 13 e 4. Ezequiel 14, 3 e 4.
qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vim com ele e responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Ok. Então o texto diz que nós não devemos estabelecer ídolos no coração. O texto está sendo escrito para o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que conhecia o Senhor. E Deus está dizendo, olha, não criem, não estabeleçam ídolos no coração de vocês. Tá? Bom, idolatria, irmãos, é a abominação diante do Senhor. Deuteronômio 7, 25, anotem aí. A idolatria é uma prática sem proveito. Isaías 46, verso 7. É uma prática que Deus odeia. Jeremias 44, verso 4. E é uma prática dos insensatos. Aqueles que praticam a idolatria são insensatos, ou seja, lhes falta sabedoria. Quer dizer, falta de sabedoria, né? Aquilo que Deus disse ao povo de Israel lá em Jeremias, lembra? O povo havia trocado o manancial de águas vivas por cacimbas furadas. Isso é insensatez, é loucura. Trocar o Deus Todo-Poderoso por uma criatura. Deus diz através de Jeremias, eu não entendo o que esse povo fez, essa loucura, essa insensatez. Como é que trocaram um rio caudaloso por uma cacimba, uma cisterna furada sem água? Era o que o povo de Israel estava fazendo ao trocá-lo pelos outros deuses. Então isso é muito sério, né? É insensatez. Então, concluindo a reflexão desta noite, idolatria é uma obra da carne, está ligada à nossa natureza caída. Pelo próprio fato de que caídos nós estamos distante de Deus, nós não conseguimos esse retorno a Deus, nós acabamos criando ídolos à nossa própria imagem, deuses à nossa própria imagem para nós adorarmos. Dizia Agostinho que todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus, e esse vazio precisa ser suprido. Se esse vazio não é suprido por Deus, você vai criar alguma coisa, vai buscar alguma coisa para tentar suprir, mas você não vai conseguir suprir essa carência de Deus se Deus não estiver ocupando este lugar. Então nada que foi criado pode ocupar ou pode suprir esta carência que todo ser humano tem por Deus, tá bom? Então nós não devemos trocar o Deus verdadeiro pelo Deus criado, pelo próprio homem, né? Pelo próprio Deus, na verdade, né? Por criaturas, por seres criados por Deus, e que os homens dão a eles essa categoria de divindade. Então nós não devemos trocar o Deus verdadeiro pelas criaturas. Somente Deus é digno de adoração. Deve ser assim conosco, e nós devemos ensinar assim a nossa posteridade. E aí nós voltamos ao texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Precisamos nos lembrar que nós temos um único Deus, que esse Deus deve ser adorado de toda a força, de todo o coração, e que esse Deus precisa ser ensinado, essa verdade precisa ser ensinada a cada dia àqueles que virão depois de nós. Amém, irmãos? Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta sobre aquilo que nós falamos hoje à noite? Irmão Getúlio. Eu acho que foi muito claro o seu ensino, pastor, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Sim. Eu gosto muito do senhor, eu quero lhe apertar um pouquinho aqui. Esse candidato a governador que carregou a santa, sim, se no coração dele não havia a intenção de adorar a santa, ele estava errado? No mínimo porque ele estava dando mau testemunho, né? Se nós pensarmos aqui naquilo que Paulo diz sobre comer a comida sacrificada, comer a comida sacrificada não faz mal para mim. Faz mal para quem? Para o outro, que sabe que eu sou crente e estou participando da mesa. Então eu utilizaria por inferência o mesmo argumento, né? Seria ruim, irmão Getúlio, para as pessoas que sabem que ele se diz crente, que ele participa de cultos cristãos. O senhor acha que Deus condenaria essa atitude dele de estar lá? Então, eu acho que sim. E se ele não estivesse carregando a santa e ele somente no seu discurso dissesse que essa santa era idolatrada, sem idolatrar ela no coração dele, ele também estaria correndo o mesmo erro? Eu não entendi a segunda parte dessa pergunta. Ele está lá no discurso e dizendo que a santa é idolatrada, ele não carregou a santa. Ele falou só que as pessoas estavam idolatrando a santa. Que ele professava que ela era um ídolo para ele.